pessoal, eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre propriedades dos materiais, tá bom? Então a gente vai falar primeiro das propriedades específicas. Então assim, a água no estado líquido, ela pode ter três características. Ela é incolor, não tem cor, é insípida, não tem sabor e é inodora, não tem cheiro, né? Quando a água ferve, desprende bolhas e é resfriada e passa ao estado sólido. Então assim, a água ela pode possuir três estados: o estado sólido, líquido e gasoso. Então, quando você esquenta, a água sai do estado sólido e vai para o líquido. E quando você esquenta mais ainda, ela vai para o gasoso. Então, aqui ó, a energia aumenta, tá bom? E quando você resfria a água do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, né? Você abaixa a energia, é menos energia, ou seja, abaixa a temperatura, retira energia, tá bom? Então, essas e outras propriedades da nossa porção da água encontram-se em todas as outras porções de água, qualquer que seja seu volume e massa e sua origem. O que significa isso que ele está falando? Se você pegar, por exemplo, 1 kg de água ou 1 tonelada de água, né, não importa a massa, ambas vai ter as mesmas propriedades. Elas vão ser incolor, insípida e inodora e vão possuir a mesma ponto de fusão, que eu vou explicar agora, e ponto de ebulição, que também eu vou falar, tudo bem? Então vamos lá. Ó, o que é ponto de fusão? Então a gente vai se basear no gelo, tá bom? O gelo derrete a 0 graus Celsius. Ponto de fusão é a temperatura na qual um material sólido passa para o estado líquido, tudo bem? Então é do estado sólido pro estado líquido. Do estado líquido. Opa. Tá? Porque você esquentou, então você tira o gelo da geladeira, ela fica líquida, tá bom? A temperatura de fusão é específica para cada substância pura e não depende da quantidade existente da amostra. Então significa o seguinte: a água, como eu tinha falado, 1 kg de água e 1 tonelada de água vai ter a mesma propriedade, vai ter o mesmo ponto de fusão e ebulição. Mas comparado, por exemplo, com o nitrogênio, né? Vocês estão vendo que o nitrogênio, a temperatura de fusão é menos 210 graus Celsius, ou seja, a partir de menos 210 para cima, o nitrogênio fica líquido, tá? Então ele é bem baixo, então por isso que ele é gás na temperatura ambiente. O álcool é menos 112, a água é 0 graus. E o sal de cozinha é 801 graus Celsius. Então, se você pegar o sal de cozinha lá na sua casa, lá que serve para temperar a comida, né? E colocar para esquentar, não vai acontecer nada, porque a temperatura do fogão, da chama de casa, é 280 graus Celsius. Como a temperatura de fusão do sal de cozinha é 801, então você não vai derreter o sal, você não vai conseguir derreter, tá bom? Você consegue derreter açúcar, porque o ponto de ebulição é baixo, mas a difusão é baixo e o NaCl é muito alto, tá bom? Só na indústria que consegue. Agora, o que é ponto de ebulição? Ao nível do mar, a água pura ferve a 100 graus Celsius. Ponto de ebulição é a temperatura na qual um material líquido passa para o estado gasoso rapidamente com formação de bolhas. Então, é quando o líquido, o líquido vá para o gasoso, tá bom? Formação de bolhas que é ebulição, né? Depois eu vou explicar que existem três tipos de mudança de estado líquido para o gasoso, né? Que tem a ebulição, né? A ebulição. Tem também a evaporação. E tem a outra que é a calefação. Todas é a mudança do estado sólido para o líquido, tá bom? Da água. Só que, por exemplo, a velocidade é diferente, tá bom? No caso, a ebulição... Não, vamos para a evaporação. A evaporação, no caso, ela é lenta. Tá? A ebulição é rápida. Tudo bem? E a calefação, ela é muito rápida, ela é instantânea. Tudo bem? Instantânea. Então, essa é a diferença. Como que seria? Vai o exemplo de calefação. Quando você joga uma gota de água numa chapa quente, quando vai fazer um sanduíche. A água evapora na hora, tudo bem?
A evaporação é lenta, aquela que você deixa a roupa secando no varal e seca. E a ebulição é aquela que você vai fazer o café lá, ou vai fazer o feijão, aí a água começa a fazer bolhas, mas ela é rápida, mas é mais rápida que a evaporação, tá bom? Mas todas é do líquido para o gasoso, é fornecer energia, tá? Então, aí fala assim, a temperatura de ebulição também é específica para cada substância pura, então, e depende da pressão atmosférica. Então, por exemplo, o nitrogênio é menos 196, o álcool é 78 graus Celsius para virar gás. A água é 100, que vocês já sabem, e o sal de cozinha para virar gás é 1480, é bem alto. Tudo bem, pessoal? Então hoje eu falei da aula de ponto de fusão, que é muito fácil, que é a mudança do estado. Vamos resumir: do estado sólido para o líquido, quando você fornece energia. E o ponto de ebulição é o ponto onde a temperatura muda, né? Quando você muda a temperatura do estado líquido para o gasoso. Então a gente deu o exemplo que da água, que o ponto de fusão, ou seja, quando é maior, a partir de 0 graus Celsius para cima, ela derrete. E a água, quando ela vai ferver, a virar gás, é a partir de 100 graus Celsius para cima, tá? Aqui tem um gráfico só para mostrar isso, ó. Por exemplo, aqui é o gelo, né? Aqui você vê que está sólido, ó. Aí depois quando vai chegar no zero, fica constante. Sempre na mudança de estado, ó, tanto na ponto de fusão e ebulição, fica constante. Então aqui, ó, no 0 graus Celsius é o ponto de fusão e aqui vai ser o ponto de ebulição. Sempre nas substâncias é constante o ponto de fusão e ebulição, tá bom? Isso é uma coisa importante, sempre cai em prova, ele pergunta. Quando é substância, o que é constante? É o ponto de fusão e ebulição. Agora, quando é mistura, não vai ser assim. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu queria falar. E na próxima aula a gente vai falar de densidade e solubilidade, tá bom? Então, até mais e bons estudos.